A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer da parte de Deus uma palavra ao teu coração, amém? Eu estava ali agora almoçando e eu sentei na mesa ali só e eu comecei a pedir a Deus que Deus viesse sentar-se ali comigo. Imediatamente eu me achei indigno de fazer esse pedido. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que clama o Senhor responde. E no momento ao qual eu pedi ao Senhor ali que sentasse comigo naquela mesa, eu comecei a ter uma conversa em espírito com o Senhor. E a conversa a qual o Senhor teve comigo foi: quantas pessoas que estão vivendo por aí, que na maioria das vezes pensa ou até mesmo fala, como eu queria poder ou ter a oportunidade de voltar lá atrás e recomeçar tudo de novo. Aleluias. E o Espírito Santo de Deus, ele me levava a uma conversa aonde Nicodemos teve com Jesus. Para quem não conhece quem era Nicodemos, Nicodemos era um fariseu. Mas as palavras de Jesus fez Nicodemos enxergar algo diferente em Cristo. Porque enquanto alguns fariseus eles não aceitavam que Jesus era filho de Deus, mesmo vendo ali os grandes milagres que o Senhor fez, houve um a qual viu e creu que aquele Jesus era diferente. E a palavra do Senhor diz, aleluias, em João 3, capítulo do 1 ao 6, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi até a noite com Cristo e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Aleluia. Quantos o tem aí por esse mundão afora, querendo ter a oportunidade de recomeçar? Eu quero te dizer nesse momento que existe uma forma de você recomeçar, virar a página e escrever uma nova história na tua vida. Quando Nicodemos ele foi até Cristo e perguntou a ele por que aqueles sinais que Jesus operava
só era capaz de ser feito se estivesse com Ele, se estivesse nele. E Jesus lhe respondeu que era obrigado o homem ou a mulher renascer das águas e do Espírito. Aleluia. O que Jesus estava querendo dizer ali para Nicodemos era: olha, Nicodemos, o primeiro passo que você tem que dar para que você venha recomeçar, reescrever a sua história, primeiro é reconhecer que eu sou filho de Deus, que eu fui um enviado pelo Pai para trazer as boas novas, para que você dê início à sua nova trajetória. Jesus está dizendo que você tem que reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E para isso acontecer, você tem que renunciar a muitas coisas. Porque servir a Cristo não só é somente você abrir a boca e falar: eu sirvo a Cristo, e continuar praticando as velhas práticas. Quando Nicodemos ouviu da boca de Jesus que o homem era obrigado a nascer de novo, Nicodemos ele entendeu e achou que o homem ele tinha que voltar para o ventre de sua mãe e renascer. Mas Jesus o explicou que o homem ele tinha que renascer do Espírito. E para renascer do Espírito, como eu já falei, se dá início quando você abandona as velhas práticas e começa a querer Deus para a tua vida. Começa a querer o Senhor dentro de você. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas que nasce do Espírito é Espírito. Talvez você se pergunte: como que eu posso nascer do Espírito? Eu acabei de falar, renunciando às velhas práticas e declarando Jesus como o único e suficiente Salvador, e aceitar as propostas de Cristo e não aceitar mais as propostas do mundo. Porque quando você começa a fazer a vontade do Pai que está no céu, você começa a escrever uma nova história na sua vida. E esse escrever de uma história nova, ela vai excluir muitas coisas, e talvez até pessoas que estão na tua vida, que você vai ter que deixar de lado. Que são aquelas pessoas que podem te atrapalhar nessa nova caminhada, nesse renascer. Porque tem pessoas que, quando você fala que quer mudança de vida, elas se alegram junto com você. Mas tem pessoas que, quando você toma essa decisão, elas por si próprias se afastam. Por quê? Porque não eram pessoas verdadeiras. Porque aquele amigo que é verdadeiro, como diz a própria palavra, se seu irmão chora, você tem que chorar com ele. Se ele se alegra, você tem que se alegrar com ele. Se eles fossem, ou se ela fossem verdadeiramente amiga ou amigo seu, eles não iam se entristecer, eles, ao contrário, iriam se alegrar. Porque renascer de novo exige isso. Você deixar a velha prática e fazer aquilo que agrada ao Senhor, a vontade de Deus. Que na maioria das vezes
para o ser humano não é bom. Para a carne não é boa. Porque como nós vivemos, nosso espírito vive dentro de um corpo feito por carne, a tendência é a carne pender para o lado da carne. Mas quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor, buscar o reino de Deus, nos alimentar da sua palavra, buscar o pão da vida que é Jesus, e se alimentar da palavra que é o pão da vida também, nós começamos a viver mais em espírito e menos na carne. E quando passamos a viver mais pelo espírito, que é como Cristo Jesus falou, quando passamos a viver mais pelo espírito, automaticamente as velhas práticas, elas vão se apagando de nossas vidas. Vai caindo no esquecimento. Aqueles desejos que tinham passam a não ter mais. Se é um homem que se prostituía, usava drogas, álcool, era um homem violento, ele passa a não ter mais em sua vida esses desejos, essas práticas, porque ele começa a renascer. E o renascer que Cristo estava falando para Nicodemos era isso. Era passar a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Nicodemos era um fariseu que conhecia toda a lei de Moisés. E como um homem que conhecia as leis de Moisés, ele colocava em prática todos os dias de suas vidas aquilo que foi deixado como leis. Mas o negócio é que esses homens, eles estavam levando aquelas leis como não se existisse ali misericórdia. Essa é a palavra. Eles estavam sendo mais pessoas religiosas do que pessoas misericordiosas, do que pessoas misericordiosas. Estavam amando mais as leis do que as pessoas. E Cristo, ele veio para quebrar esses protocolos e ensinar que mais agrada a Deus o sacrifício por lábios do que sacrificar um animal, um ser humano com a palavra pesada, dura. Quando não existe misericórdia, quando não existe o amor, você pode estar matando uma vida. Você pode estar dando para ela uma sentença de morte, aonde a pessoa vai achar que não tem mais jeito para ela. E Cristo está te dizendo nessa tarde de domingo que tem como você recomeçar, renascer, virar a página e começar a escrever uma nova história na tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que renascer. Você não vai recomeçar a sua história apenas botando uma vírgula e começando ali a reescrever o que você tem, o que você quer fazer.
Não. Você tem que virar essa página. Essa página a qual você escreveu durante toda a sua vida e tem sido história de derrota, de tristeza, de angústia. No esperança não existe mais na sua vida, porque você acredita que sofreu tanto no passado até o dia de hoje, que você não vê mais esperança. Jesus está te falando nesta tarde. Ainda há tempo de você recomeçar. Ainda há tempo de você virar a página e começar a escrever uma nova história na tua vida. Porque o Jesus que eu estou te falando agora, nesta tarde, Ele quer ser o escritor da tua história, o autor da tua história. Você tem que parar de querer escrever a sua própria história por conta própria. Aleluias. Louvado seja Deus. Reconheça Jesus como o único. Reconheça Jesus como o único que pode recomeçar a tua história. E acredite que ainda há, sim, ainda há esperança. Por mais que tudo esteja dando errado, por mais que tudo esteja perdido, por mais que você não veja, por mais que você não consiga enxergar. Porque enquanto você estiver buscando enxergar com os olhos da carne, você não vai ver resultado. Você tem que olhar para frente e procurar enxergar com os olhos do Espírito. E quando você começar a fazer isso, você vai ver que você ainda tem muita esperança. Ainda há esperança na sua vida. Ainda há esperança para uma nova história, para um recomeço. Você não precisa entrar em uma cápsula do tempo e voltar lá atrás para poder você começar tudo do zero, procurando corrigir o que você errou no passado, para agora no presente você dar certo. Não. Esse Cristo ao qual estou te falando aqui agora é um Cristo que apaga o passado e reescreve uma nova história. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Aceita Cristo como o teu Salvador, como o teu autor. Vira essa página, porque só você pode virar ela, para que o Senhor entre na tua vida e comece a reescrever uma nova história. Como Ele fez na minha vida e na vida de muitos, Ele quer fazer na tua também, amém? Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha falado em teu coração. Compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra de esperança, porque há esperança. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Essa palavra, ela é fiel. Eu tenho vivenciado essa palavra. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Houve momentos que eu olhava e dizia, não tem mais jeito, e o Espírito Santo de Deus dizia, enquanto a vida há esperança, o choro pode durar uma noite, a alegria vir ao amanhecer, e eu colocava no meu coração, hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, e o Senhor me honrou. Ele quer te honrar. Mas para isso acontecer, você tem que renascer. E como uma criança que precisa de um ventre de sua mãe para nascer, você precisa de Cristo na sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus te oriente. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a passar por essa situação e você receber a vitória em nome de Jesus. Fica em paz e um bom domingo a todos.